Galera, sábado, mas mesmo assim estamos juntos, conforme prometido, vai ser um vídeo diário. Hoje nós vamos tratar da violação sexual mediante fraude, dando continuidade aos crimes contra a liberdade sexual. Tá previsto lá no título 6 do Código Penal Brasileiro, os crimes contra a dignidade sexual. Ontem nós tratamos do crime de estupro, em que o agente ele aplica violência ou grave ameaça com o intuito de manter relações sexuais com a vítima, conjunção carnal ou prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E hoje nós vamos tratar desse tipo penal, em que o modus operandi do agente é diferente. Não há violência, não há grave ameaça, há fraude. A doutrina chama esse crime também de estelionato sexual, parte da doutrina, porque o modus operandi do agente é muito parecido com o crime de estelionato. Ou seja, ele emprega o artifício, o ardil, fazendo com que a vítima seja induzida ao erro e se entregue, nesse caso específico, à satisfação da libido do agente. Diferentemente do estelionato, em que a vantagem pretendida é uma vantagem de caráter pecuniário. A pena prevista para violação sexual mediante fraude é uma pena que varia de reclusão, tendo como mínimo 2 anos e máximo 6 anos. Então a pena prevista em abstrato varia de 2 a 6. Violação sexual mediante fraude, diferentemente do crime de estupro, não é considerado hediondo, tá? Esse tipo penal não é considerado crime hediondo. Pois bem, o legislador, ele criou uma outra situação que também pode configurar violação sexual mediante fraude. É quando o agente, ele aplica alguma forma com que a vítima ela tenha diminuída a sua capacidade de resistência. Exemplo, faz com que a vítima fique de pileque, facilitando assim a concordância para a prática do ato sexual. Agora, nós temos que analisar caso a caso. E se a embriaguez ela for completa e a vítima ela não possa oferecer nenhum tipo de resistência em virtude disso, e o agente se aproveita dessa situação para manter relações sexuais, por qual crime ele responderia? Se a vítima não for capaz de oferecer resistência, o crime seria estupro de vulnerável e não violação sexual mediante fraude. Observe que a linha que separa um tipo penal do outro é tênue e temos que analisar caso a caso. Ok? O parágrafo único do artigo 215 prevê uma outra forma também, que seria uma finalidade especial do agente, qual seja, a obtenção de vantagem econômica. Ele aplica fraude com o intuito de quê? De manter relações sexuais com a vítima e ainda tem o intuito, o desejo, o dolo, a finalidade específica de obter vantagem de natureza econômica. Nesses casos, além da pena privativa de liberdade, existe também a previsão da pena de multa, pena de caráter pecuniário. Ok, gente? Vamos lá. Qual é o bem jurídico tutelado aqui? A liberdade sexual. Ok? Assim como o crime de estupro se visa proteger a liberdade sexual. A liberdade que a pessoa tem de dispor do próprio corpo. Com relação aos sujeitos do crime, nós temos sujeito ativo e nós temos sujeito passivo. Sujeito ativo do crime, qualquer pessoa. Trata-se de crime comum. Não se exige uma qualidade, uma característica especial do agente para configurar no polo ativo. Em relação ao sujeito passivo, também é qualquer pessoa,
desde que seja a pessoa capaz. Capaz de quê? De ser induzida ao erro. Menor de 14 anos, o crime seria estupro de vulnerável. Se a fraude for empregada contra menor de 14 anos com o intuito de manter com esta relação sexual, o crime é estupro de vulnerável. Pessoa portadora de algum tipo de enfermidade mental, também seria crime de estupro de vulnerável, que está lá previsto no 217A do Código Penal e que nós vamos estudar numa outra oportunidade. Ok? Com relação à consumação do crime, quando este crime ele estaria consumado? Trata-se de crime material. O que é um crime material? É aquele que prevê uma conduta e um resultado naturalístico. Perfeito? A conduta aqui é o emprego da fraude. O resultado, pretendido pelo agente, é a obtenção de quê? Da conjunção carnal ou da prática do ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Por se tratar de crime material, não basta o emprego da fraude, é necessário também a prática do ato sexual. Diferentemente dos crimes formais, em que também há uma conduta e um resultado. Entretanto, a consumação se dá na conduta. Exemplo, extorsão mediante sequestro. A pessoa priva a outra da liberdade com o intuito de obter vantagem econômica. Na extorsão mediante sequestro, o recebimento da vantagem econômica é mero exaurimento do crime. A consumação se dá quando? Quando o agente priva a vítima do seu direito de locomoção. Então a consumação se dá na conduta. Ok? Então nós temos os crimes materiais e os crimes formais. Os crimes materiais, a consumação se dá no resultado, e os crimes formais, a consumação se dá na conduta. Ok? Com relação ao elemento subjetivo do tipo, é o dolo. É a vontade livre e consciente do agente de induzir a vítima ao erro com o intuito de manter com ela conjunção carnal ou prática de ato libidinoso da conjunção carnal. Bruno, me dá um exemplo do agente que pretende obter vantagem de natureza econômica. Como seria isso? Eu vou dar um exemplo e, por favor, eu não tenho nenhum tipo de preconceito e respeito todas as crenças, tá? Mas para facilitar o aprendizado, imaginemos a seguinte situação. Uma mulher se encontra desesperada porque alega ter sido vítima de um trabalho, de uma oferenda, e ela procura o quê? Um pai de santo. E o pai de santo diz que realmente ela está possuída e que ele iria desfazer esse trabalho desde que ela mantivesse com ele relações sexuais. Aliás, não com ele, mas com a entidade que ia entrar nele. Ela, desesperada, aceita. Ele mantém relações sexuais com ela, se valendo daquela situação, do desespero da vítima. E para isso, ele cobra a bagatela de 10 mil reais e ela paga. Então, além da pena privativa de liberdade, esse indivíduo ele também pode ser punido com a pena de natureza pecuniária, com a multa. Ok? Amanhã, domingo, também estaremos juntos. E eu vou falar sobre assédio sexual, que é o crime previsto no artigo 217 do Código Penal brasileiro. Assédio sexual, segundo a doutrina, se manifesta única e exclusivamente no ambiente de trabalho. Seria possível assédio sexual numa relação professor-aluno dentro de uma instituição de ensino? Vamos discutir isso amanhã. Se gostou, like, compartilhe, se inscreva no canal. Estamos juntos. Um grande abraço.